Olá, nós estamos chegando para a apresentação de mais uma edição do programa Unimed, você na tela da sua televisão e também pela internet, pelo www.unimedbp.com.br. Você se lembra que no programa anterior nós trouxemos aqui o ginecologista Dr. Francisco Freire. Falamos especialmente para a mulher, mas também para o seu companheiro, o homem, que pode ser um marido, pode ser um namorado, pode ser até mesmo um amigo ou parente. Você ficou sabendo um pouco mais das doenças sexualmente transmissíveis, também dos métodos contraceptivos. No programa de hoje, continuamos falando para a mulher. E para o homem também. Conosco a doutora Simone Felice, oncologista. Doutora, obrigado pela presença mais uma vez. Quando eu digo falando para a mulher e para o homem também, porque o homem precisa entender ou saber entender cada vez mais a sua companheira, ou estou enganado, doutora? Com certeza as informações são ótimas, não só para a mulher, mas também para o companheiro e para a família toda. Um que fique sabendo da notícia consegue disseminar isso para frente de uma forma organizada. E eu disse que a doutora Simone, você já a conhece, é oncologista. E eu fiz um recorte para que você saiba um pouco mais dessa especialidade. E ela vai me corrigir se eu estiver errado. A oncologia é a especialidade médica que estuda os tumores, que podem ser, você já sabe, benignos ou malignos. A palavra oncologia tem origem grega, oikos, volume, tumor, e é um ramo da patologia que estuda as neoplasias. Os tumores podem estar localizados ou invadir outros tecidos, podendo disseminar-se pelo corpo todo. A oncologia está voltada para a forma como o câncer se desenvolve no organismo e o tratamento mais adequado para cada caso. Há alguma coisa a acrescentar em relação a esta breve definição sobre a sua especialidade, doutora? Não, a especialidade é isso mesmo. Na verdade, aí está traduzido de uma forma científica. De uma forma melhor para entendimento, a oncologia está associada ao estudo de tudo aquilo que está em proliferação. Né? A neoplasia é uma nova formação. Essa formação pode ser benigna ou maligna. O benigno, ele cresce, mas ele não invade o tecido do lado, não muda esse tecido e nem passa para outros órgãos do corpo. Aí entra a diferença do maligno, que é a parte mais importante da oncologia, onde ela atua por causa dos tratamentos, rádio, quimioterapia e cirurgia. Porque essas células, sim, elas invadem o tecido vizinho, transformam as qualidades daquele tecido e conseguem ir para outros órgãos, se reproduzir, mudando esses outros órgãos também. Aquela pergunta genérica para quem está nos assistindo, para iniciar esse bate-papo, antes de falarmos sobre os tumores de cabeça e pescoço, que têm ganhado bastante visibilidade ultimamente na mídia. Nunca se ouviu ou se viu falar tanto sobre câncer. Esta é uma falsa impressão? Ou realmente isso está acontecendo e a ciência tem uma explicação? Na verdade, estamos falando muito sobre a doença por causa que a incidência realmente tem tido um aumento. Não é um aumento tão grande quanto estão se falando na doença. Na verdade, houve uma desmistificação do problema, ninguém mais fica ocultando isso, as pessoas assumiram que câncer é uma doença e tem tratamento, tem possibilidades e que isso pode ser dito sem o pesar de que era uma sentença de morte, como era visto anteriormente. É lógico que também os métodos diagnósticos melhores fazem com que as pessoas façam mais diagnósticos. Então, por isso também a gente está tendo um maior número de casos. O acesso à saúde também aumentou. Tanto na questão da população ter um ganho maior agora, mais pessoas pagam planos de saúde, o SUS aumentou a sua capacidade, então o acesso à saúde está um pouco maior e as pessoas conseguem ter diagnóstico. E a outra questão é que o câncer está relacionado à longevidade. Quanto mais tempo nós vivermos, maior a chance de termos mutações genéticas no nosso corpo. Porque quando nós fazemos 70, 80 anos, não é só o RG e as rugas que fazem 80 anos. Todas as células do corpo fazem. E com isso, elas estão envelhecendo e elas podem sofrer mais mutações genéticas. Então, quanto mais o homem viver, maior a chance dele ter câncer. Não estou dizendo que vamos ter, mas assim, maior a chance de termos. Então, por isso que também temos um maior número. Quando há 50 anos atrás se morria aos 30, 40 de tuberculose, ninguém chegava aos 70 para ter câncer de cólon, para ter câncer de pâncreas, câncer de pulmão. Então a doença não era
tão prevalente porque não tinha faixa etária para isso. Boa explicação. Nós já ouvimos também essa explicação no programa Unimed Você. Vamos falar um pouquinho de câncer de cabeça e pescoço? Sim. Temos ouvido muito. O ex-presidente Lula é um desses exemplos que nós estamos falando aqui. Afinal, o que é o câncer de cabeça e pescoço? O câncer de cabeça e pescoço é uma das modalidades de câncer de apresentação. É uma proliferação celular, como todo câncer, e ele aparece em toda a região que a gente chama de cabeça e pescoço. Compreende o quê? Compreende a região de nariz, seios da face, boca, toda a cavidade oral, a parte posterior da boca, laringe e faringe. Então desce toda a nossa região do pescoço em matéria de órgãos internos, tá? Então essa proliferação celular acontece em alguma dessas estruturas, vai crescendo e pode ter invasão desses tecidos. E a disseminação desse tumor acontece normalmente para os gânglios, que são as ínguas da região do pescoço ou debaixo da arcada dentária, que a gente chama de região submandibular. Então essas lesões, elas aparecem como? Então são proliferações celulares que vêm de mutação, tem alguns fatores associados de hábito, que é isso que nós podemos intervir, nós pessoas. Está muito associado ao tabagismo e ao etilismo. Então, cuidado, como sempre se fala, do não beber, não fumar. E o câncer de cavidade, hoje a gente sabe que está associado também ao vírus do HPV, que foi um vírus citado pelo Dr. Francisco na questão das doenças sexualmente transmissíveis. Esse mesmo vírus está associado ao câncer do colo do útero. E hoje a gente sabe que pela atividade sexual promíscua, né, sexo oral, sem proteção, a gente está tendo muita contaminação da cavidade oral com HPV. E o câncer de boca associado ao HPV, que já é uma pesquisa que se faz hoje em toda a biópsia de câncer de boca, ele tem uma maior agressividade, porque ele tem uma associação a esse vírus. O câncer de cabeça e pescoço não tem uma incidência alta na população. Ele é o 6º câncer na incidência populacional, de uma forma geral. 6º ou 7º, depende do que você está falando de hispano-americanos e asiáticos. Então ele não é muito incidente, mas ele é um tumor que traz uma dificuldade assim, de tratamento por causa de sequelas. Né? Por ser numa região de muita atividade, essa região é a região que come, que engole, que mastiga, que fala, que saliva, que sente gosto, que sente cheiro. Então veja que é uma região que tem muitas habilidades. Então você acaba comprometendo uma grande parte delas. Então é um tipo de câncer que o tratamento dele, seja qual modalidade for necessária, traz uma série de intercorrências na vida rotineira do seu paciente. Doutora Simone Felice está conversando comigo e com você sobre câncer, sobre os tumores mais comuns. Ela é oncologista, nós falamos no início deste primeiro bloco. Bom, com essas entrevistas constantes na tela da televisão ou até pela internet, é claro, e os casos que nós vemos, é muito comum a pessoa se pegar e falar, meu Deus, será que eu estou com algum tipo de câncer? Como é que esses sinais podem ser observados? O câncer, especialmente nesse tema, cabeça e pescoço, ele pode ser de alguma forma descoberto e de que jeito a pessoa, ela sente alguma dor, ela sente algum desconforto para ela procurar um médico e verificar se ela está com o tumor ou não? Ou é silencioso? Então, nós podemos ter as duas coisas. Ele pode ser silencioso, dele estar crescendo em alguma parte dessa região em que não esteja atrapalhando ainda qualquer uma dessas várias funções, ou não. Por exemplo, uma obstrução crônica do nariz, né? Uma dor muito grande na região de seios da face, que não cede com tratamento de sinusite, esses outros diagnósticos que são muito mais comuns na população. Mas que pode ser confundido com sinusite, né? A pessoa de repente passou um período da vida com sinusite, ela fala, sinusite nesse período do ano acontece mesmo, né? Pode. O que não pode ser é uma coisa persistente, né? Sangramentos persistentes nasais associados à questão da dor, da obstrução. Perder 100% o olfato, né? Perder de sentir o cheiro das coisas. A outra questão é a boca, né? Então, feridinhas na boca. Eu tenho uma feridinha que tem uma casquinha que sangra, principalmente no idoso, embaixo da dentadura, embaixo da prótese.
Então, quem tem um idoso em casa que ajuda na higiene, ou você, idoso, que tem competência para fazer a sua própria higiene, por favor, quando tirar a sua dentadura para fazer a higiene, olha a boca, vê se você tem alguma feridinha, porque uma das causas é o atrito dessa prótese se ela não estiver exatamente bem desenhada para a sua região bucal. Então, essas feridinhas tem que ir ao dentista, tem que procurar. Se não for ao dentista, vamos ao otorrino ou médico de cabeça e pescoço. Essas são as 3 pessoas mais habilitadas para ajudar nessa questão. Tá? Então, qualquer ferida, disfagia, que a gente chama, que é a dificuldade para engolir, começa a ter dificuldade, parece que a comida enrosca na região da boca, também não está certo, né? Dificuldade para respirar, que você sinta que é nessa região. Caroço na região do pescoço, você vê nódulo crescendo na região do pescoço. Então, tudo isso vale com que você vá procurar ajuda. Justamente sobre isso que eu quero tocar. Os profissionais da área da otorrinolaringologia e também, principalmente otorrino talvez, né? Pelos exames que costuma fazer normalmente, ele é capaz de detectar, o ortodontista ou o dentista, enfim, eles são capazes de detectar alguma anomalia e feito isso, eles encaminham, por exemplo, para um oncologista? Ou então, o exame que eles fazem é capaz de detectar, por exemplo, a presença de um tumor? Então, um exame de rotina de um otorrino, dependendo da sua queixa, vai à profundidade desse exame. Mas ele é capaz, sim, de ver algumas lesões. Não todas, porque, por exemplo, lesões que ficam dentro do seio da face, não é possível olhar dentro do seio da face sem um exame de imagem, sem um raio-x, uma tomografia, que é mais específica. A região posterior do nariz também fica mais complicada. Então, a cavidade oral e a região anterior do nariz, até uma parte da língua, dá para se conseguir ver em exame clínico. Se não, se o sintoma for maior e ele não achar nada, ele pode sim pedir um exame complementar, ver se ele acha alguma lesão nesse exame. Tem um exame que é feito pelo próprio otorrino, que chama nasofibrolaringoscopia, né? Quem já fez sabe que é incômodo, mas vale o exame. É uma vídeo do nariz, então entra pelo nariz, vê todo o fundo da garganta. Então é um jeito bem bacana de estar se olhando e fazendo o diagnóstico. E aí, a partir do momento que você tem uma lesão, você vai ter que fazer uma biópsia. Você vai ter que tirar um pedacinho, mandar para análise para o patologista, porque podem ter lesões que são benignas. A grande maioria, na verdade, são benignas. Mas nós temos as malignas e aí nós não podemos deixar passar. Percentualmente falando, qual a possibilidade de uma pessoa que tem o câncer detectado se curar? Hoje em dia, na cabeça e pescoço. De cabeça e pescoço? A verdade é que assim, ainda a grande maioria dos pacientes chegam ao consultório com lesões avançadas. A grande maioria percebem essas lesões na hora que elas já têm gânglios na região do pescoço. E isso já tem disseminação. Então o tumor saiu da região original, né? A mãe já saiu e disseminou os filhotes para a região do pescoço. Então a estatística varia muito. Mesmo esses pacientes que tenham esses linfonodos, tem tratamento para isso, mas a chance de uma recidiva, de um retorno dessa doença, fica muito maior do que o paciente que aparece com uma lesão inicial. Então a gente consegue curar em torno de 20, 30% desses pacientes no global, de todo mundo que aparece. É lógico que se vier um paciente com uma lesão única dentro da boca, que não tem disseminação, é 98% de chance de cura. Mas isso varia pela apresentação da doença. Duas situações, vocês têm graus, vocês especialistas, graus, né, nível 1, nível 2, nível 3, isso nós vimos pelo ex-presidente Lula, né, que estava entre o grau 3 e o grau 4. Até que ponto, por exemplo, vai de 1 a 5, por exemplo, e o retorno da doença, ele se dá com quanto tempo, ou até quanto tempo aquele paciente deve estar vigilante? Passou de um determinado número de anos e se não foi verificado nada, ele está livre de um retorno de câncer. Podia fazer uma observação sobre esses dois assuntos? Então assim, tem dois tipos de graus que a gente coloca nessa história. Um é o grau histológico, que vai vir escrito naquele papel do patologista, que ele leu o pedacinho, que é a biópsia. Ali vai estar escrito que grau é o tumor. Nós temos 3 graus. Né? Então ele pode ser bem diferenciado, moderadamente diferenciado e indiferenciado. Então 1, 2, 3. Então grau 1, grau 2, grau 3. Quanto maior o grau, maior a taxa de crescimento desse tumor.
menos ele se parece com o tecido inicial e é mais rápido o crescimento e a disseminação desse tumor. A outra questão chama-se estadio clínico, que é a apresentação da doença. Então, a doença pode se apresentar de que forma? Então, aí nós temos 4 classificações que a gente chama. Então, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4. Quanto maior o estadio, isso quer dizer que maior houve disseminação dessa doença. Então, por exemplo, um tumor de boca, o grau 1, só na região de dentro da boca, que na biópsia já veio que quase totalmente ressecado. Um grau 2, teve uma infiltração maior dessa região interna da boca. Um grau 3, uma disseminação local maior, com infiltração do músculo lateral, algumas artérias locais, e inclusive já pode ter um linfonodo único do mesmo lado. E um grau 4? O grau 4 tem vários linfonodos, de um lado pode ter do outro, inclusive pode ter doença à distância, a metástase. Bom, esses são os graus. E com quanto tempo a pessoa pode se ver livre realmente da possibilidade de um retorno do câncer? Então, assim, na verdade, a doença, nós fazemos uma vigilância durante 5 anos de todos os pacientes, independente do grau. Esse grau vai ser muito importante na questão de desenho do tratamento, o que ele vai precisar fazer exatamente, cirurgia, rádio, químio, tamanho desse tratamento e a taxa de recorrência. É óbvio você imaginar que assim, se o tumor já teve uma disseminação do linfonodo quando você descobre, mesmo tratando tudo, como já tinha muito mais doença, é mais fácil dele voltar, tá? E aí nós acompanhamos durante 5 anos. Bom, nós continuamos conversando com a oncologista doutora Simone Felitti, estamos falando sobre câncer de cabeça e pescoço, um assunto que há alguns anos era tabu. Muita gente, até os mais antigos, não gostam sequer de falar ainda ou tocar na palavra câncer. Ainda há uma certa resistência, mas é um assunto que é necessário tratar. E na tela da sua televisão fica muito mais fácil, no conforto da sua casa, observar sempre entrevistas com pessoas que falam bem, como a doutora Simone, como o doutor Francisco na semana passada, trazendo mais informações sobre determinados assuntos. Há tratamento eficiente para isso ou depende, por exemplo, da precocidade do diagnóstico, ou seja, quanto mais cedo a possibilidade cresce de tratamento. E uma outra correlação, por exemplo, o ex-presidente Lula, ele acabou sabendo disso por uma intercorrência na fala, ficou um pouco mais rouco do que já é. Este é um sinal característico de quem, por exemplo, faz o uso do tabaco e do álcool por muitos anos? Sim. Então, vamos às perguntas. Então, assim, o tratamento vai de acordo com o estadio, como nós estávamos falando, e esse tratamento, a questão não é a eficiência, é a quantidade de tratamento que esse paciente vai precisar fazer pelo estadiamento, tá? Toda abordagem, todo tratamento vai ser eficiente. O que vai mudar é a recorrência, é a taxa de retorno dessa doença. Em tumores iniciais, a recorrência vai ser muito baixa. Nos tumores mais avançados, que a gente comentou, que já venham com linfonodos na região do pescoço, grandes infiltrações na região da boca, às vezes uma cirurgia dessa precisa que seja tirado, inclusive até um pedaço do osso da boca, né, partes mais internas, colocar um outro pedaço de pele no lugar. São cirurgias grandes, trabalhosas. Então, isso é que vai fazer com que o tratamento seja um pouco mais complicado, aí um entre aspas, né, mais difícil, e que tenha uma maior taxa de recorrência. Quanto ao presidente Lula, o ex-presidente Lula, realmente a queixa dele foi rouquidão. Ele já tinha uma rouquidão própria e ele aumentou a rouquidão dele, né? Isso porque uma das partes do pescoço, como a gente falou, é a laringe. A laringe é onde ficam as 2 cordas vocais pelas quais a gente fala. Então, esse tom normal da voz vem da vibração dessas cordas. Se o tom mudar, é porque tem alguma coisa errada com elas. E realmente está muito associado, sim, como nós falamos inicialmente, ao tabagismo, né, e ao etilismo. Que o tabagismo por si só traz rouquidão. Então, já acaba associando um sintoma no outro, e isso acaba às vezes mascarando o problema da doença.
É característico, né? Você observa uma pessoa que tem uma certa rouquidão na voz, ou uma voz com um tom um pouco mais grave, você já fala, essa pessoa fuma, né? Sim. É meio característico. Sim. Bom, para a gente finalizar esse primeiro bloco, estamos falando sobre o câncer de cabeça e pescoço. O diagnóstico nós já falamos, né? O que a pessoa sente normalmente e o tempo de tratamento. Nós verificamos, por exemplo, que existem a quimioterapia e a radioterapia. O que é que provoca queda de cabelo, possibilidade de um incômodo no paciente, e o melhor resultado se dá pela quimio ou pela rádio, ou os dois são importantes no tratamento? Então, no câncer de cabeça e pescoço, a ressecção cirúrgica é muito importante, tá? Então, todos os estadios mais iniciais são curados com cirurgia. Por isso, o diagnóstico precoce, a avaliação do cirurgião de cabeça e pescoço, que é competente nesse assunto, para fazer uma cirurgia ampla, bem feita, né? Que a gente estava falando, às vezes precisa tirar um pedaço de um osso, precisa remodelar, fica bom esteticamente e que consegue ter funcionalidade. Então, isso é muito importante. Nos tumores mais avançados, que a gente já fala do estadio 3, que já tem um comprometimento local muito grande, ou no 4, que entram os linfonodos, a questão aí já não entra tanto a questão cirúrgica. Entra o tratamento combinado de quimio e radioterapia. Tá? Esse vai ser o tratamento preconizado. E para as recidivas, caso hajam de qualquer desse tipo de tumor, de qualquer estadio desses, que aí a recidiva é o retorno nesses próximos 5 anos, na possibilidade de cada um, faz-se, quem não fez rádio faz, e quem já fez tenta se reirradiar ou fazer químio. E hoje a gente está trabalhando como foi trabalhado com o ex-presidente, que foi uma diferença, que tem protocolos novos de tratamento, que é a quimioterapia antes da rádio, durante um período um pouco maior, numa concentração maior, com combinações de drogas, infusional às vezes, que até todo mundo falou, nossa, mas ele vai com a quimio para casa? Como que isso acontece? Hoje existem pequenas bombas de infusão, que na verdade são saquinhos plásticos, que tem a quimioterapia dentro, e aquilo é colocado com pressão negativa, então não existe máquina nenhuma, é tudo uma questão de concentração de pressão. Então aquilo fica num acesso venoso do paciente e aquilo vai devagarzinho pela pressão interna gotejando dentro da veia do paciente. Então isso traz com que ele fique exposto à quimioterapia por um período maior de horas numa dose constante. Então esse protocolo novo tem trazido excelentes respostas, é um tratamento com várias intercorrências. Sim, esse tratamento tem queda de cabelo, esse tratamento tem náusea, tem mal-estar, né? Dessa quimio antes da rádio. E o tratamento da rádio em si, ela mexe muito com essa região. E como aqui nós temos todas aquelas glândulas que nós falamos, né? Do paladar, do olfato, da saliva, o muito comum a esses pacientes é ficar com a boca seca, sem saliva, porque as glândulas salivares morrem com a radioterapia ou ficam hipofuncionantes, bem hipofuncionantes. Alguns pacientes perdem a capacidade do paladar, outros perdem a capacidade do olfato. Então trazem algumas intercorrências realmente na questão do dia a dia. Por isso que nós falamos que é bastante modificado a qualidade de vida do paciente. Às vezes ele cura realmente desse câncer, mas ele fica com uma secura de boca. Isso vai fazer com que ele tenha que ter todo um cuidado alimentar, tá sempre com líquido junto, ou então uma comida que tenha um pouco mais de caldinho, vamos colocar assim, para ficar fácil a deglutição e melhorar a qualidade de vida para ele. Muito bem, primeiro bloco nós finalizamos nesse momento com o tratamento desse assunto, o câncer, os tumores de cabeça e de pescoço, com a doutora Simone Felitti, que é oncologista. Nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, doutora Simone, vamos falar sobre o câncer de mama, Sim. que também é algo que preocupa muito as mulheres. O exame, elas dizem que é dolorido, né? Nós vamos falar se há necessidade de continuar fazendo este exame ou se houve Sim. já a substituição por um outro com esse avanço da medicina, da tecnologia. Então não saia daí porque o nosso programa volta em instantes. Você tem dúvida sobre algum problema de saúde? Quer saber sobre assuntos ligados à medicina? A Unimed Bragança traz os melhores especialistas médicos para informar, debater e dar maiores esclarecimentos. Unimed e você, na sua TV Altiora.
nós vivemos rodeados por escolhas. E para entender essas opções e os seus efeitos, precisamos de apoio, alguém que nos dê confiança e carinho. Com o Laboratório Unimed, você tem à disposição 2 unidades, estrutura completa e mais tempo para fazer os seus exames. Agora você pode saber e viver como e quando precisar. Laboratório Unimed. Saber viver. Andréas Móveis e Decoração. Conforto e elegância em sua casa. Móveis, estofados, poltronas, estantes e racks, salas de jantar, decoração. Personalize o seu ambiente com projetos especiais. Andréas Móveis e Decoração. Para quem tem bom gosto. Já estamos de volta com a segunda parte do seu programa Unimed Você, sempre semanalmente na tela da sua televisão. E olha, se você não pega esse programa na íntegra, pode vê-lo também em umas 3 reprises que nós temos, ou a qualquer hora do dia ou da noite pelo unimedbp.com.br. Pela internet, são centenas de acessos todas as semanas. Uma pessoa que viu, conta para o seu amigo, conta para o vizinho e todos podem absorver este conteúdo proporcionado pela Unimed, sempre com convidados especiais e temas imperdíveis. Eu continuo com a doutora Simone Felice, que é oncologista. Falamos na primeira parte do programa sobre os tumores de cabeça e pescoço. Agora, voltamos a falar também para a mulher sobre as principais alterações que ocorrem ao longo da vida na mama da mulher. Quais são essas alterações, hein, doutora? A mama, como todo órgão, ela vai se desenvolvendo, né? Então, a menina, quando ela é criança, vai nascendo aquele brotinho mamário. Depois, na puberdade, tem o aumento das glândulas, o crescimento e o aparecimento total da glândula da mama. Mas a mama só termina realmente a diferenciação e o crescimento dela na primeira gestação. Então, a mama vai terminar o amadurecimento aí, entre aspas, dessa parte glandular, porque é a primeira vez que ela vai fazer função de produção de leite, terminar a maturação dela na primeira gestação. Por isso que uma das taxas de incidência que a gente soma são as mulheres nulíparas, que nós chamamos, né? As mulheres que nunca engravidaram. Então essas pacientes têm um pouquinho a mais de chance de ter câncer de mama. Não é nenhum desespero, mas tem um pouquinho a mais de chance sim. O amadurecimento, ele está também ligado ao crescimento da mama ou não? Não, na verdade o crescimento se dá pela expansão normal corporal, né? E aí ele cresce, por exemplo, na gestação, que acaba crescendo mais, por causa do aumento do volume da glândula. Essa glândula vai inchar, vai crescer realmente para abrir espaço para a produção de leite, e também você vê que a hora que termina a amamentação, a mama acaba diminuindo bem de tamanho, né? É só uma questão de produção e término de maturação. Há uma dúvida muito comum entre as mulheres: todo nódulo encontrado na mama, ele é considerado um tumor ou não? Então, na verdade, ele é uma nova formação, né? Então, ele é um tumor. Se ele vai ser benigno ou maligno, aí vai das características dessa nodulação e de uma possível resposta com uma biópsia, se for o caso. Vários carocinhos que às vezes a mulher sente são glândulas que estão lá em crescimento, principalmente a mulher que ovula, né, a mulher que menstrua ainda. Durante o período da ovulação, que a mama incha um pouco, ganha um pouco de volume, ela pode sentir as glândulas aumentadas. Então, às vezes dá uma má impressão. Essas mulheres podem ter cistos, que são só volumes com água dentro, né, com algum tipo de líquido, na verdade, que isso não vai trazer câncer. Tem alguns que são os fibroadenomas, que são tumores bastante comuns, principalmente nas adolescentes, nas mulheres jovens, e que são benignos totalmente. E isso não traz característica de piora nem na incidência da produção de tumores. Essa diferenciação, o mastologista consegue observar? Consegue, tá? Por características dessa nodulação de exame clínico, né, a palpação da mama, de ultrassom da mama, para caracterizar cisto, ultrassom é sempre importante, a mamografia, né, a combinação dos dois em pacientes que tenham bastante glândulas, e se ainda sobrar dúvida da mamografia, hoje nós temos a ressonância magnética de mama, que não é todo aparelho de ressonância que faz, por causa da técnica que precisa, mas a ressonância tira a dúvida caso ainda sobre com o auxílio desses dois métodos associados.
A mamografia ainda é conhecido como aquele exame dolorido? Sim, ainda é necessário conhecido. ainda? É necessário? É necessário. É necessário, né? E ela é necessária, muito necessária, a partir dos 40 anos, que é quando a glândula da mama da mulher vai sendo substituída, a maior parte das glândulas, por gordura. Então a mama vai ficando mais transparente no negativo da mamografia. E enquanto isso não acontece, porque essa mudança varia com cada mulher e a faixa etária, a gente associa então o ultrassom com a mamografia. Mas ainda é o método menos invasivo, com menos consequência a posterior, né, de radiação e tal, e com grande capacidade de diagnóstico. Então não é um método, apesar de doloroso, né, não é um método para se descartar, de forma alguma. Antes dos 40 anos, há alguma situação que é necessário fazer a mamografia? Sim, quando nós temos assim uma mama que no ultrassom já está bastante absorvida, colocada gordura no lugar, então o ultrassom vai ser menos visualizador, vai ser bom a mamografia. E quando nós temos um histórico corrente de câncer de mama na família, é interessante a partir dos 35 anos começar a mamografia. Antes disso é só o sofrimento sem diagnóstico. O câncer de mama, ele também está relacionado com os maus hábitos alimentares? A exemplo também do que nós falamos no bloco anterior sobre o câncer de cabeça e pescoço, tabagismo, álcool, ou não tem essa correlação? Então, existem estudos dos dois lados, tá? Existem estudos falando principalmente do álcool, o tabaco não. O álcool, a gordura na dieta, né? A obesidade nas mulheres. Mas, assim, existem estudos que falam a favor e a hora que você vai reproduzir esses estudos, existem estudos contra. Então, ainda a ciência não se posiciona exatamente em nenhum dos lados. Ela ainda continua, vamos dizer, em cima do muro, sem uma definição concreta disso, porque os estudos não provaram. Mas nós sabemos, por exemplo, que pacientes muito obesas, isso já começa a aparecer, assim, índice de massa corpórea acima de 35, já começa a aparecer como uma das preocupações. O que é um quisto? Quisto ou cisto, né? O cisto é como a gente disse anteriormente, é uma nodulação que você tem líquido dentro. Tá? Esse líquido, ele pode ter cores diferentes na hora que o mastologista punciona, alguns puncionam isso por causa do incômodo, do dolorimento, e dependendo da coloração, aquilo sempre vai para análise e é um pouco preocupante ou não. Cisto que tenha sangue ou muito translúcido, aquela água interna, é um pouco mais preocupante, a gente manda para análise. Outras cores diferenciadas já não são tão preocupantes. Então, quisto e cisto é a mesma coisa? É a mesma coisa, é só o jeito da população falar. Em relação, por exemplo, à amamentação, tem algum tipo de... Então, também tem estatisticamente um ganho para a mulher que amamenta, de menos incidência do câncer de mama. Essa amamentação tem que ser maior que 6 meses. Ah, eu tive um filho só e amamentei 2 meses. Então você entra no grupo como se não tivesse amamentado. Tem uma linha de corte aí com 6 meses. Ah, eu tive 3 filhos e cada um eu amamentei 3 meses. Bom, deram 9, você já entrou para o outro lado. Então isso diminui pouquinho aquela estatística de chance de câncer de mama, como a questão da gestação ou não, que nós comentamos anteriormente. Então aquelas mulheres que tiveram 2, 3, 4 filhos e amamentaram por 2 anos cada filho devem estar sorrindo nesse momento, né? Sim, sim. Elas têm estatisticamente um ganho de menor incidência em câncer de mama. À medida que seja diagnosticado o câncer de mama, então, ele também tem aquela questão dos graus e de que forma é feito o tratamento? Simplesmente com um medicamento é possível corrigir essa anomalia, esse problema? Sim, sim. Também tem os mesmos graus, os histológicos de 1 a 3 e o estadio de 1 a 4, como nós explicamos para cabeça e pescoço também. O jeito de classificar muda para cada tipo de tecido, tá? Isso existe até um livro específico para classificar cada tipo de tumor em cada área do corpo. Então é bem específico esse de 4 níveis. Mas o tratamento também é baseado, primeiro, em cirurgia, tá? E depois químio e radioterapia. Hoje a grande incidência são cirurgias conservadoras, não mutiladoras, né? Cirurgias de uma parte só da mama.
A axila também, que antes era dessecada, tirava a axila inteira, os gânglios da axila, a mulher ficava deformada, com dificuldades de movimento. Hoje está extremamente conservador, usa-se a técnica do linfonodo sentinela, que você pega só uma amostragem desses linfonodos e depois você faz rádio nessa região toda, que dá na mesma, estatisticamente, de acompanhamento já aprovado, que fazer uma cirurgia mutiladora na mulher. E a químio vai muito do tamanho do estadio, do diagnóstico. Tem pacientes que não precisam, vão usar só um comprimidinho, outras vão fazer químio com comprimido, outras vão fazer químio durante 4 meses, outras vão fazer químio 8 meses, outras vão tomar vacina contra específico alguns receptores celulares. Em câncer de mama existem infinitas possibilidades hoje. Quanto precoce, menor a quantidade de tratamento dessa paciente, com certeza, e menor toxicidade. Doutora Simone, a senhora está falando que neste momento, hoje em dia, a cirurgia mutiladora não é mais feita, não é? Agora, muitas mulheres passaram por esse drama, por esse trauma. Existe a possibilidade de reconstruir essas mamas das mulheres que perderam? Sim. Isso tem sido feito com frequência? Sim. E hoje, quando uma mulher precisa tirar a mama toda, ou porque era um tumor muito grande, você vai ter que tirar essa mama toda, ou porque tinha contaminação da pele, ou a mama é muito pequena, mesmo com um tumor pequeno, a mama é muito pequenininha, você é obrigado a tirar a mama toda, a cirurgia de reconstrução já é feita nesta cirurgia junto. O cirurgião plástico entra no mesmo tempo operatório que o mastologista. Hoje é garantia do Estado reconstrução de mama para todas as mulheres que foram mutiladas por causa de doença. Os hospitais públicos, inclusive, fazem essa cirurgia reparadora com o cirurgião plástico. A única coisa é que nem sempre se usa prótese no serviço público. Eles acabam usando o músculo de alguma região do corpo. Pode ser usado o músculo do abdômen, o reto abdominal, pode ser usado o músculo dorsal, que de trás vem para frente e faz a localização da mama, é montado uma nova mama para essa mulher. Isso é garantia de lei e pelo Estado também hoje. Do ponto de vista estético, ficam cicatrizes? Ficam. Aparentes, né? Aparentes, muito aparentes. Toda cirurgia tem cicatriz. Cesárea tem uma cicatriz. Até a cirurgia plástica que você vai fazer, fica uma cicatriz. A intenção é que essa cicatriz seja pequena, né? E aí, como é uma cirurgia reparadora num local que está sendo operado por uma questão de tratamento, não só estético, a cicatriz fica maior do que uma só cirurgia plástica. Porque o trabalho que teve que ser feito por ter uma lesão, por ter um câncer associado, é maior. Mas óbvio que é muito melhor essa paciente ter uma nova mama do que ela ficar mutilada. Psicologicamente, fisicamente, socialmente, para se usar uma roupa de banho, para se usar um vestido, para continuar na sociedade, com o marido em casa, na questão feminina, corporal, na questão sexual com o companheiro, é muito importante essa paciente ter essa reconstrução. A partir do momento que é feita essa reconstrução, quanto tempo leva para a pessoa voltar às atividades normais? E ela vai poder fazer qualquer atividade física, manter relações sexuais também normalmente? Sim, sim. As atividades físicas, normalmente o cirurgião pede um tempo para recuperação total. Que é o pós-cirúrgico de qualquer cirurgia, tá? E ele vai liberando a movimentação conforme a possibilidade. Quanto à vida sexual, isso aí é tranquilo para todas as pacientes, inclusive pacientes em quimioterapia, radioterapia. Isso vai do amor, do carinho e do cuidado com o parceiro, o respeito que a gente tem com a pessoa que a gente ama. O acompanhamento depois dessa reconstrução, ele é um acompanhamento natural, como se a pessoa não tivesse tido absolutamente nada, de uma vez por ano talvez, no seu médico de confiança, ou exige um acompanhamento específico em função do que ela passou por algum tempo? Então, esse acompanhamento ele é feito normalmente semestral nos primeiros 5 anos, o mastologista normalmente acompanha semestralmente, ele acompanha com ultrassom, né, para se olhar em volta da prótese. Se foi uma retirada total, que a gente chama de mastectomia, com a reconstrução total, é muito mais importante, se não sobrou muito tecido, o ultrassom. Às vezes faz mamografia se sobrou algum tecido mamário anterior, senão a mamografia nem é tão importante assim. E qualquer dúvida disso, a paciente faz ressonância magnética dessa mama.
E não pode esquecer, só vou te interromper, a outra mama é muito importante, hein? Ela tem que fazer mamografia, ela tem que ter o cuidado dela. Ela é sã, mas ela tem que ser muito bem cuidada. Bom, e para finalizar esse bate-papo bastante agradável aqui em nosso programa de hoje, desta semana, eu gostaria de tocar no assunto sobre o implante de silicone. Nós observamos aí primeiro uma marca francesa sendo retirada do mercado e as mulheres que tiveram implantadas em seus seios vão ter que substituir de alguma forma, e agora uma marca holandesa. De alguma forma, isso pode gerar algum transtorno da saúde da paciente, um câncer, um tumor, por exemplo, se essas próteses acabarem se rompendo na mulher, ou não há estudo que comprove isso? Os estudos dizem que mulheres que colocam implante de silicone, mesmo estético, nada a ver com câncer, não tem chance aumentada de câncer de mama a posterior. Então fiquem tranquilas, meninas. A questão é que vai ter que ser feito, às vezes um método de exame de imagem tem que ser melhor feito pela questão de ter o silicone no meio da fotografia, tá? Só isso. A outra questão é assim, essas próteses de silicone agora foram usado um material errôneo e isso apareceu agora. A implicação está sendo que essas próteses estão se rompendo e esse silicone industrial, que não deveria ser o silicone correto para ser usado, está tendo contato com o tecido mamário. Como é uma situação muito nova que apareceu agora, nós não temos incidência ainda de correlação com câncer de mama nessas pacientes. As que já romperam anteriormente e foi tirado, até agora nenhuma desenvolveu câncer por causa disso. E como isso está sendo descoberto e todas essas pacientes vão ter uma reoperação e uma troca dessa prótese, acredito que mesmo a posterior nós não vamos ter implicação quanto à questão oncológica nessas pacientes. Doutora Simone, obrigado pela presença mais uma vez. Volte em outras oportunidades com outros temas que certamente vão interessar o nosso telespectador. Eu que agradeço novamente a oportunidade, estamos à disposição para a informação de todos. E com a doutora Simone Felitti, que é oncologista, nós concluímos a segunda parte do nosso programa, que não para por aqui. Veja agora o quadro Unimed Baby, as crianças que nasceram e que você acompanha aqui na tela da sua televisão.